Pessoal, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à presença de Deus essa noite. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós. Amém? Então, irmãos, hoje nós vamos estudar um tema muito importante que nunca foi pregado nessa igreja há mais de 11 anos. Essa igreja vai fazer agora 11 anos em fevereiro. A gente nunca falou desse tema, a gente sempre vai deixando para depois, sempre esperando o momento certo. E hoje vamos falar sobre esse assunto, que é um assunto que alguns pensam que é assim, não tem muita importância, que não é um assunto assim que vale a pena a gente falar, mas que para você se batizar, para você entrar na igreja, você passa por um estudo no curso bíblico que fala sobre esse tema. E esse tema, ele é essencial para a vida cristã, certo? Então, antes de nós irmos para esse tema, vamos fazer uma oração, pedir a orientação de Deus. Senhor Deus, aqui, Senhor, estamos na Tua presença, aqui, Senhor, estamos dispostos a abrir a Tua palavra, a ouvir a Tua orientação para nós. E agora, Senhor, pedimos que essa mensagem de hoje, que ela possa fazer diferença em nossa vida cristã e nos ajude, Senhor, conduza aqui a fundamento dessa mensagem, que ninguém se esqueça do que o Senhor tem nos revelado hoje. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Só um pouquinho, Senhor. Então, gente, para muitas pessoas em muitos lugares, em muitas igrejas, esse assunto é um assunto polêmico. É um assunto que às vezes causa discussões, é um assunto que algumas pessoas não gostam de mencionar, mas nós vamos ver o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. Eu sei que a maioria das pessoas aqui não tem muitas, talvez, eu não sei, eu conheço o pensamento de vocês, talvez não tenha muitas dúvidas sobre esse assunto, mas essa mensagem de hoje é para esclarecer vocês ficarem conscientes já disso. E se alguém perguntar depois, vocês sabem como responder, se alguém tiver dúvidas sobre esse tema. Então, deixa eu só testar que está funcionando. Vai precisar passar. Nós vamos ver o uso das joias na Bíblia. Onde é que nós encontramos esse tema em toda a Bíblia? Eu vou tentar não ser cansativo com vocês, vou tentar ser mais resumido possível. Eu vou mostrar na palavra de Deus onde é que nós encontramos o uso das joias e no final nós vamos ver se a Bíblia apoia ou não o uso disso. Lembrando que essa mensagem não é sobre apenas as joias em si, mas sobre qualquer tipo de adorno, qualquer coisa que a gente coloca em nós para nós ficarmos mais bem vestidos, mais elegantes, mais apresentáveis. Nós vamos ver o que a Bíblia tem a dizer. Depois nós vamos ver qual é a posição do Espírito de Profecia sobre esse assunto. E depois, qual é a posição oficial da Igreja Adventista. Então essa mensagem é muito importante. E para começar, nós vamos para a Palavra de Deus. Então hoje, vou passar. Nós vamos ver, primeiro, as joias do Antigo Testamento. Quem foi que usou joias no Antigo Testamento? Como eram os usos das joias, dos adornos no Antigo Testamento? Depois, nós vamos ver as joias do Novo Testamento. Quais foram os personagens do Novo Testamento que chegaram a usar joias? Se o uso dessas joias foi aprovado ou não? Tudo isso nós vamos ver. E nós vamos estudar dois textos que são os textos mais importantes na Bíblia falando sobre isso. No curso bíblico, no evangelismo, quando a gente está na lição sobre princípios de vida cristã, a gente sempre lê essas duas passagens, e aí a pessoa termina ali o curso bíblico, termina o evangelismo, a pessoa é batizada. Então a gente sempre fala desse assunto, mas muito por cima, sempre assim resumindo o máximo possível para não entrar muito em detalhes. Mas hoje nós vamos esmiuçar esses dois versos, o de que está em 1 Pedro e o que está em 1 Timóteo. Depois nós vamos ver a relação das joias com a escravidão. Será que tem alguma relação dos adornos, das joias com a escravidão? Nós vamos ver isso na Bíblia. Pode passar. E depois vamos ver a posição da Ellen White e a posição da Igreja Adventista. Então vamos lá. No Antigo Testamento, quais eram os usos das joias, dos adornos? Pode passar. No Antigo Testamento, as joias tinham 8 aplicações, 8 significados. O primeiro significado, que é o mais óbvio,
as joias eram usadas para a pessoa se adornar, para a pessoa colocar em si para ficar mais apresentável. Então, várias pessoas usavam joias, e sobretudo os reis. Os reis usavam muitas joias, os nobres, os ricos, eles tinham acesso a muitas pedras preciosas, e assim eles se ornamentavam com muitas joias. Então essa era a primeira aplicação. A segunda aplicação que eles colocavam nas joias era usá-las como moedas. Como assim? Usavam como moeda de troca. Se eu queria comprar suas ovelhas, se eu queria comprar seus produtos, às vezes quando não tinha dinheiro, eu usava as joias que eu tinha, as pedras preciosas que eu tinha, para fazer essa comercialização. E também quando eu precisava remunerar alguém, eu poderia também usar as joias como uma forma de remunerar. Vamos ver um exemplo disso na Bíblia? Vamos lá para o livro de Gênesis. Livro de Gênesis. Vamos ver aí um episódio em que as joias foram usadas como moeda de troca. Aí nós vamos para Gênesis capítulo 24. Aqui é o episódio em que Abraão, ele manda o seu servo para achar uma esposa para Isaac, o seu filho. Isaac era solteiro, e aí Abraão mandou esse servo ir na casa dos seus parentes, lá em Arã, para achar uma esposa para Isaac. E aí, quando o servo de Abraão chega lá, com os camelos, com toda a indumentária que ele tem levado, essa filha essa pessoa da família de Abraão, o nome dela era Rebeca, essa moça, apareceu e serviu água para os camelos, serviu água para o próprio servo de Abraão. E aí, como foi que o servo de Abraão recompensou ela, remunerou ela? Olha aí, capítulo 24, verso 20. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Ela tirou água para todos os camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se o Senhor teria levado a bom tempo a sua jornada ou não. Certo? Então Rebeca fez isso, ela fez esse ato aí, essa benfeitoria do servo de Abraão. E olha como ele recompensou ela. Quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou um pendente de ouro, pesando 6 gramas, e 2 pulseiras para as mãos dela, pesando 120 gramas de ouro. Só para vocês verem que aí as joias eram usadas também como moeda de troca, para comercialização. Certo? Depois disso, as joias também eram usadas como evidência de riqueza, como eu disse a vocês. Quanto mais joias a pessoa tinha, mais evidente era que ela era rica, uma pessoa abastada. Abraão era um homem muito rico, tinha muitos servos, muitas tendas, muito gado, e também tinha muitas joias. Então isso é uma prova do quanto ele era uma pessoa rica. Também as joias eram um símbolo de poder e autoridade. Como disse a vocês, os reis eles usavam coroas, certo? As roupas deles eram cravejadas de joias, e o rei também usava um sinete de ouro, certo? Quem é que lembra da história de Esther? Todo mundo que lembra que Esther não poderia aparecer na presença do rei sem ser chamado, e quando a pessoa aparecesse na presença do rei sem ser chamado, se o rei estendesse o seu sinete de ouro, aí a pessoa era culpada, aí a pessoa não era morta por ter aparecido sem avisar. Então os reis eles tinham um sinete de ouro, era como se fosse uma bengalinha, um cajadinho de ouro, um cetro de ouro. Ele erguia para as pessoas e ali dava a sentença. Então ele tinha coroa de ouro, tinha um cetro de ouro e tinha um anel de ouro. Para que servia esse anel do rei, além dos outros anéis que ele tinha? Esse anel de selar. Toda vez que tinha um decreto, toda vez que tinha um documento oficial que precisava da autorização do rei, tinha uma partezinha que tinha uma cera, onde ele colocava ali o seu anel, na ponta tinha algumas inscrições ali, como se fosse um carimbo, e ele colocava ali, e ali tinha o nome dele, o cargo dele e o território que ele comandava. Então o anel era de ouro ou de prata, e ali ele colocava, e ali ficava oficializado aquele decreto, aquele documento de que o rei tinha ordenado aquilo ali. Então as joias eram um símbolo também de poder ou de autoridade. E as joias tinham uma função também religiosa, como nós vamos ver. Vou passar. Vou passar? Vou passar? Vou passar? As joias têm uma função religiosa. Na Bíblia, no Antigo Testamento,
A única vez em que Deus endossou, que Deus autorizou o uso de joias, foi apenas para as roupas do sumo sacerdote. Vocês lembram que no santuário tinha o sacerdote, os levitas e o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele aparecia, ele oficiava lá no lugar santíssimo. E ele tinha uma roupa diferente, ele tinha uma roupa mais apresentável, uma roupa mais formal, um traje especial para fazer o serviço dele. E essa era a roupa dele. Era uma roupa que tinha vários significados. Então as joias que Deus queria que colocasse na roupa do sumo sacerdote não era só para deixar ele bonito, era para ensinar uma coisa para o povo de Israel. Vamos ver quais eram as joias que tinha na roupa dele no passado. A primeira parte que era com joias, que era uma parte dourada, era essa lâmina de ouro que tinha na testa dele. E nessa lâmina de ouro estava escrito santidade ao Senhor, querendo dizer que o sacerdote e toda a sua família, eles tinham que ser consagrados a Deus. Enquanto ele estivesse na função das suas atividades, ele era uma pessoa consagrada, uma pessoa dedicada inteiramente ao serviço de Deus. Então essa era a primeira parte valiosa que tinha na roupa do sacerdote. E ele tinha também nos ombros 2 pedras de ônix, que era uma pedra também preciosa. E aqui na frente ele tinha esse peitoral, que era chamado de éfode, onde tinha 12 pedras preciosas. Alguém sabe por que eram 12 pedras? 12 tribos de Israel, exatamente. E aí nessa imagem não mostra, mas também do lado dessas 12 pedras, tinha 2 pedras bem conhecidas de vocês. Qual era o nome dessas pedras? Urim e Tumim. Quando Deus queria dizer sim, quando a pessoa queria perguntar alguma coisa e Deus queria dizer sim, a pedra de Urim ela brilhava. E quando Deus queria dizer não, aparecia ali uma nuvem preta, uma escuridão em volta da pedra de Tumim. Então vocês veem aí as pedras preciosas que tinha na roupa do sumo sacerdote. E aqui embaixo, naquele avental dele, naquela roupa que ele chamava de sobrepeliz, tinha algumas romãs, que eram ali artesanais, e campainhas de ouro. Para que servia essas campainhas de ouro? Era para mostrar. Era para mostrar que o sumo sacerdote estava ministrando lá dentro. Sabe por quê? Porque se no dia tinha um dia especial, que era chamado de dia da expiação, o povo todo ficava ao redor do santuário, ansioso para saber se Deus iria perdoar o povo, se Deus iria perdoar as faltas do povo do ano todo. E só que o sumo sacerdote ficava lá dentro, lá no lugar santíssimo. Se o sumo sacerdote entrasse lá em pecado, tivesse alguma coisa que ele não confessou, alguma falta que ele não pediu perdão a Deus, aí o sumo sacerdote morria lá mesmo, no lugar santíssimo. E ali, enquanto ele estava andando, quem estava fora escutava as campainhas, trim, 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 trim. Mas aí se ele morria, aí ele tombava e ninguém mais escutava ele andando. E aí o povo se preocupava e tinha uma cordinha amarrada na roupa dele, que se ele morresse, as pessoas poderiam puxar ele lá de dentro, para ele não ficar morto lá no santuário. E ninguém poderia entrar porque era um lugar sagrado, dedicado apenas para os sacerdotes, e um lugar santíssimo apenas para o sumo sacerdote. Dito isso, essa é a única vez em toda a Bíblia, em todo o Antigo Testamento, que Deus ele prescreve para uma pessoa usar joias. Agora um detalhe: Deus não disse para o sumo sacerdote usar joias fora do seu momento de trabalho. Fora do santuário, ele não poderia ostentar aquilo. Ele não poderia usar joias sobre o seu corpo, ele não poderia usar brincos, ele não poderia colocar joias em outra parte do seu corpo. Aquelas joias eram apenas no momento que ele estava no santuário, apenas naquela situação, e as joias elas tinham uma função. Não era apenas para embelezar, elas tinham um significado espiritual, certo? Agora volte aí lá para aquela lista. Pode voltar aí, até onde a lista. Isso. Aí, as joias também tinham uma função mágica no Antigo Testamento. O que era isso? Lá em Isaías 3, vamos lá para Isaías 3. Em Isaías 3, tem dizendo uma expressão de uma coisa que acontecia no tempo de Isaías que Deus condenava. Olha aí, em Isaías 3,
3, verso 20. Vamos ler do 18 ao 23. Naquele dia, o Senhor tirará os enfeites que elas têm nos tornozelos, as toucas e os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes, os braceletes, os véus esvoaçantes, os turbantes, as correntinhas para os tornozelos, os cintos, as caixinhas de perfume e os amuletos. Essas caixinhas de perfume aqui não era apenas um frasco de perfume do boticário. Era uma caixinha usada como incenso para os deuses. Era uma caixinha que era usada para afastar o mal olhado. Se alguém olhasse para você e quisesse colocar uma macumba, digamos assim, colocasse alguma feitiço em você, aquela caixinha as pessoas usavam para se proteger dos maus espíritos. Era uma superstição. Isso não era aprovado por Deus. Tanto é que Deus está dizendo que Ele ia tirar isso do meio do povo de Israel. Então, o que mais que Deus ia tirar? Os amuletos, os anéis, as joias pendentes do nariz, os vestidos de festa, os mantos, os chaves, as bolsas, os espelhos, as roupas finíssimas, os enfeites para a cabeça e os véus. Tudo isso aqui nós vamos ver já já, mas eu quis só destacar a caixinha de perfume. Mas já já a gente volta para esse verso. Então pode voltar, já está aí, né? Então, além de tudo isso, além dessa função mágica, além de tudo isso que a gente viu, as joias também eram usadas como oferta. Aqui já... caixinhas feitas de pedras preciosas, um material valioso. Agora, vocês conseguem lembrar de alguma história na Bíblia em que as joias e pedras preciosas no Antigo Testamento elas foram usadas como ofertas? Você sabe? Eu lembro. Pode dizer. Pode dizer. Era quando o garim via e tirava. Quando ele estava aquilo ali, aí ele colocava uma pérola. Era ouro. Ou é uma pedra Preciosa. né? No caso de Caim, ele fazia da própria plantação dele, né? Tá razoável. Mais ou menos. Mas está no caminho certo. Então, a construção do santuário foi um momento em que as joias foram usadas como ofertas. O povo voluntariamente deu todas as joias que eles tinham para poder o santuário ser construído. O santuário tinha muitos elementos de ouro. A arca da aliança era coberta de ouro. O véu que separava o santo do santíssimo era um véu coberto de ouro. Tudo isso só foi construído porque o povo... Caim veio um pouquinho antes. Veio lá no começo da Bíblia. Garim, Caim. Enfim. Então, gente, vocês entenderam aí que as joias tinham várias aplicações, algumas corretas e algumas erradas. Algumas foram aprovadas por Deus ou toleradas por Deus e outras que foram desaprovadas. Certo? Agora, gente, um detalhe que a gente... Agora nós vamos ver aqui alguns casos especiais sobre joias do Antigo Testamento, para vocês entenderem que isso não é uma prática aprovada por Deus. Senão Deus, a maior parte das referências bíblicas sobre as joias é sempre de forma negativa. Primeiro, Adão e Eva. Vocês acham que Adão e Eva, eles usavam roupas luxuosas, eles usavam joias? Não. Acho que não? Não. Exatamente. Vamos aí, pode passar, filho. O próximo. Adão e Eva não usavam joias preciosas, não usavam nada luxuoso. E não era por falta de joias, não era por falta de pedras preciosas. Quer ver? Aí em Gênesis, vamos aí para o capítulo 2, verso 11, né? 11 e 12. Do jardim do Éden saíram 4 rios. E nessa região dos 4 rios, olha o que é que tinha lá, dando sopa na superfície. Olha aí, falando dos 4 rios. O nome do primeiro rio é Pison,
que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, e também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix, ou pedra sardônica. Enfim, vocês viram aí que dava assim, na superfície da terra tinha muitas pedras preciosas, ouro ali em abundância. Então Deus não vestiu Adão e Eva com esse tipo de ornamento, porque tinha de sobra sobre a terra. Então, quando antes do pecado, Adão e Eva eles viviam luz, eles não se envergonhavam. Ellen White afirma que eles tinham uma veste celestial, porque eles eram puros, eles eram santos. Mas após o pecado, qual foi a roupa que Deus deu para Adão e Eva? Capítulo 3, verso 21. Olha aí. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e a sua mulher. Então veja, o primeiro casal, Deus não vestiu eles com joias, nem antes do pecado e nem depois, certo? Então agora vamos ver mais alguns casos específicos do Velho Testamento. Pode passar. Esse verso aqui é muito importante. Vocês viram aí que as joias não é algo que Deus vai aprovando desde o começo da Bíblia. Mas agora nós vamos ver Gênesis 35:4. Gênesis 35:4. Só contextualizando. Aqui já é a história de Jacó e seus filhos. Certo? Jacó tinha ido morar com seus filhos perto de uma cidade chamada Siquém. E aí vocês conhecem aquela história. A filha mais nova tinha sido estuprada lá na cidade. E os irmãos eles foram e mataram todos os homens daquela cidade. E ali eles fizeram, houve uma grande chafurda ali em Siquém. E eles tiveram que se mudar dali. E nessa mudança, saindo de Siquém, Jacó reúne toda a sua família para uma reunião. E nessa reunião, Jacó diz que eles têm que fazer uma medida drástica. Eles têm que tomar ali uma atitude, uma ação muito importante para eles continuarem aquela jornada ali dali para frente com a proteção de Deus. Olha aí, capítulo 35, verso 4. Melhor, do 2 ao 4. Então Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Vamos nos preparar e ir para Betel. Betel, vocês lembram da mensagem de manhã, no domingo passado? Era aquele lugar onde Jacó dormiu ali com a cabeça na terra. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde eu andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Então, para eles poderem seguir em viagem, confiança de que Deus agora ia acompanhar eles enterraram os ídolos, os deuses estranhos e as joias que eles estavam carregando. Então, se fosse algo sem importância, Deus teria dito: joguem, enterre apenas os ídolos, ele pode ficar com as joias. Mas como era uma coisa intrínseca ali, fazia parte também da idolatria, porque o ídolo é você idolatrar o ídolo, e as joias você está idolatrando a si mesmo. Então, tudo que não era adoração a Deus tinha que ser enterrado ali. E o verso 5 mostra que depois que eles fizeram isso, o que aconteceu? Quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Amém? Deus protegeu a família de Jacó depois que eles tomaram aquela medida drástica. Certo? Agora nós vamos ver esse mesmo episódio agora um pouquinho mais na frente. Vai passar. Vamos agora para o bezerro de ouro. Êxodo 34. Você faz uma favela. Êxodo 33. Certo? Isso aqui não precisa nem contextualizar. Vocês sabem que Moisés estava lá no Sinai, o povo estava esperando Moisés descer. Enquanto Moisés estava lá recebendo os 10 mandamentos, enquanto Moisés estava lá recebendo de Deus os mandamentos que Deus tinha escrito com o próprio dedo, o que é que o povo estava fazendo lá embaixo? O carnaval. O povo estava caindo ali na folia.
E ali, depois que Moisés desce para o monte, quebra os mandamentos e dá aquela repreensão para o povo de Israel, o que é que Deus manda o povo fazer? Olha aí. Como é que eu 33, verso 5. Porque o Senhor tinha dito a Moisés: diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso. Talvez nas Bíblias antigas diga povo dura serviço, cabeça dura. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento, eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias, para que eu saiba o que eu hei de fazer com vocês. Alguns podem dizer assim: Deus mandou o povo tirar as joias só naquele momento, só para eles mostrarem que se arrependeram, mas depois eles podem voltar a usar. Mas olha o verso 6. Então os filhos de Israel tiraram de si as suas joias desde o monte Horebe em diante. Nunca mais, dali para frente, eles voltaram a usar. Quer dizer, depois de muitos anos, depois que Moisés morreu, depois que Josué morreu, depois que começou o período dos juízes, a gente já começa a ver que o povo já estava se misturando com os pagãos, já estava começando a afrouxar as rédeas e voltaram a usar. Mas nesse momento aqui, eles tomaram essa decisão firme: nós não vamos mais usar as joias em nós, vamos tirar os brincos, as argolas, vamos tirar de nós e não vamos mais usar. Eles usaram essas joias agora que eles tiraram, para depois poder construir o santuário, mas neles mesmos, eles não mais colocaram. Isso foi uma medida de Deus, uma atitude que Deus pediu que o povo fizesse, para eles se reconsagrarem, para então Deus acompanhar eles no resto da jornada. Se eles não tivessem feito isso, Deus já disse a Moisés: pode seguir, que eu não vou mais com esse povo. E se Deus não fosse com aquele povo, o que ia acontecer com o povo? Eles seriam escravos, seriam destruídos, porque eles não tinham força nenhuma. Então vocês viram duas histórias em que, para Deus dar a proteção, para Deus acompanhar a pessoa, ela teve que se livrar dos ídolos e das joias. Vamos passar? Então, como eu disse a você, os reis, eles usavam coroas e joias para se destacarem dos seus súditos. Isso também não foi uma coisa que Deus prescreveu: você que é rei, você tem que se vestir de uma forma mais luxuosa, mais chique. Isso era uma convenção dos próprios reis. Era uma moda, todo rei tinha que se vestir assim para se destacar, para se mostrar superior ao seu próprio povo. Então vocês podem imaginar que Salomão era um rei bastante vaidoso. Ele tinha muito, tanto é que ele disse, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Nada que eu conquistei me satisfez. O que ele está dizendo? As joias não trazem felicidade. Ele próprio disse: a sabedoria, o temor a Deus excede em muito o valor das joias. As riquezas não são mais valiosas do que o temor a Deus, do que a sabedoria, a prudência, Amém? Então, Salomão ele chegou a essa conclusão. Nós vamos passar. Então, como eu disse a vocês, naquele verso que a gente leu de Isaías, Deus condenou a idolatria do povo de Israel, e Ele disse que Ele iria tirar do meio do povo todas aquelas joias, aqueles cachinhos de perfume, aqueles ornamentos, aquelas pulseiras nos pés, aquelas figuras de meia-lua, todos aqueles ornamentos, todas aquelas joias faziam parte da adoração aos ídolos. Se o povo queria ser abençoado, eles tinham que se livrar daquilo, certo? Passando. Então, gente, tudo aí vocês viram, tudo isso que vocês viram aí, é tudo só no Antigo Testamento. Todas essas orientações foram só no Antigo. E no Novo? No Novo, as joias também têm algumas aplicações, têm algumas funções. No Antigo elas tinham 8, aqui elas só tem 6. As joias também eram usadas como adorno, certo? Também eram usadas como moeda, ok? Também eram usadas como riqueza, mostrar que você era mais rico. E também eram usadas como status social. Status social. Em que situação a gente encontra isso? Vamos lá para Lucas 15. Em Lucas 15 tem uma história bem conhecida que fala sobre isso. Lucas 15. Depois que o filho pródigo ele volta de ter gastado todos os bens do seu pai, como é que o pai recompensa ele? Isso.
Lucas 15, verso 54. Ou Lucas 15, verso 22. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Então, o anel aí, por que o pai, quando o filho voltou, o pai deu esse anel? Era uma forma de dizer, era uma maneira de mostrar que agora o filho que estava afastado, ele foi reintegrado à família. Aquele que tinha gastado todas as posses do pai, agora o pai recebia ele de novo, com todos os direitos de filho, e com toda a herança, com todo o direito de herança de volta. Então, aquele anel era um sinal de status social e também de que o filho agora estava novamente pertencente à família do pai. É como se fosse um documento que mostrava que aquele filho agora estava de volta à família. Então, as joias também tinham um símbolo de poder e autoridade, e as joias também foram usadas como oferta. Agora, essa é um pouquinho mais fácil. Tem uma história bem famosa no Novo Testamento de as joias sendo usadas como oferta. Não precisa ir lá para o fim do Novo Testamento, não. Pode pensar no comecinho ali. Diga. Vamos lá? Pode passar. Quando é que as joias foram usadas? Mateus 2,11. Mateus 2,11 fala sobre essas joias que foram usadas como oferta. Exatamente. Olha aí. Mateus é o dos livros mais fáceis que tem de achar. É o primeiro do Novo Testamento. Olha aí. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Olha aí. Só um parêntese aqui. Muita gente acha que os reis magos eram 3 e que eram reis. Mas a Bíblia nem disse que eles eram reis e nem disse que eles eram 3 reis magos. Diz só que eles eram magos que entregaram 3 presentes. Ele e Maria. Entregou para Maria. Exatamente. Então, os magos entregaram esses presentes aí. Esses presentes não era só para agradar, eles iam servir como subsistência para Jesus e para toda a sua família, para José e para Maria, enquanto estivessem lá no Egito. Jesus nasceu em Belém, mas ele teve que ir para o Egito e ficou lá até Herodes morrer. Até que ele tinha ali em torno de 12 anos, e aí ele voltou para Nazaré. Então as joias foram usadas como oferta ali, uma oferta para Jesus, certo? Agora, quando Jesus já está adulto, Jesus ele se encontra com alguns líderes religiosos, e ali Jesus ele condena a extravagância com que eles se vestiram. Vou passar. Mateus 23. Mateus capítulo 23, verso 5 e verso 27. Eu gosto de usar esse verso aqui, porque algumas pessoas tendem a pensar assim: toda vez que a gente vai falar sobre joias, sempre os versos que o pregador usa é sempre voltado para a mulher, é sempre voltado para julgar as mulheres. Mas essa passagem aqui mostra que esse princípio também se aplica aos homens. Então vamos ver como é que Jesus ele abordou esse tema aí. Praticam a todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus lactérios e alongam as franjas das suas capas. Ou seja, os sacerdotes, os fariseus, eles se vestiram de um jeito assim extravagante, exagerado, para eles serem notados. Eles tinham o costume de ir para as calçadas, de ir para uma esquina, e lá eles oravam em voz alta, com os braços abertos, e ali eles colocavam aquelas indumentárias que eles usavam à mostra assim, para todo mundo ver o quanto eles eram santos, o quanto eles eram consagrados, o povo aplaudir: ó, como você é consagrado, como você teme a Deus. Aí o verso 27. Olha a comparação que Jesus faz. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas,
porque vocês são semelhantes aos sepulcros caiados ou pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Olha aí. Misericórdia. Então, Jesus disse: ó, vocês são como sepulcros. A gente vai no cemitério e a gente vê. Tem túmulos ali que são que nem como se fossem tronos, um negócio assim bem ornamentado, com as flores, com detalhes ali. Tem aqueles túmulos de gente que é uma coisa bem simples, tem aqueles túmulos mais caprichados, com muita coisa. Então, Jesus disse que os fariseus são que nem esses túmulos. Por fora, aquela coisa mais esplendorosa, e por dentro eles eram podres, e por dentro eles eram sem vida. Tanto é que foram eles que acusaram e mataram Jesus. Então, a aplicação dessa mensagem toda não é apenas para as mulheres, é para todo mundo no geral. Homens e mulheres devem seguir esse princípio que nós vamos ver já, da não extravagância. Ok? E aí, nós chegamos no detalhe importante. Eu não vou ler porque não vai dar muito tempo. Mas vocês sabem, quem aqui já viu essas duas mulheres alguma vez na vida? Não presencialmente, mas na Bíblia. Já ouviu alguma pregação sobre essas duas mulheres? Mas só você viu. Você viu. Pronto, está vendo agora? Apocalipse 12 e 17. O que é mulher em profecia? Está dizendo, igreja. Em Apocalipse 12 fala de uma igreja verdadeira. Em Apocalipse 17 fala de uma igreja falsa. A igreja verdadeira, ela tem uma coroa de 12 estrelas na cabeça e a lua debaixo dos pés, e ela está vestida do sol. Só esclarecendo, as 12 estrelas representam ali os 12 apóstolos, a lua representa a Bíblia, a igreja está fundamentada na Bíblia, e ela está vestida do sol, porque é Jesus que ilumina essa igreja. Jesus é o sol da justiça. A igreja do Apocalipse 12 é uma igreja pura, é uma igreja simples, é uma igreja modesta. E como é que é a igreja do Apocalipse 17? Olhando assim para ela, o que, é que vocês acham? Como é que ela é? Olha aí. Soberba, extravagante. Ela era coberta de joias, e aí na mão dela está segurando uma taça de ouro. E o que é que tem dentro dessa taça? Quem lembra? O sangue da sua prostituição, ou seja, ela estava embriagada do sangue dos santos. Então, embriagada com o sangue dos santos. Ela tinha matado tanta gente, tantos seguidores de Jesus, que ela estava embriagada com esse sangue. Então, eu vou estudar sobre essas profecias lá no futuro, mais depois. Detalhe interessante: a roupa dela era de púrpura. Púrpura era uma cor, era um tipo de roupa que só quem usava eram os reis. Uma pessoa comum não usava uma roupa da cor púrpura, era uma cor usada pelos reis. Então vocês estão vendo aí, era uma roupa cara. Então vocês estão vendo o contraste da igreja de Deus e da igreja falsa, certo? Uma igreja é modesta, simples, e a outra é extravagante e abusa da riqueza, né? Pode passar. Sim, agora o uso correto. Apocalipse 14. Eu estou achando que eu tenho uma parte que eu vou deixar para a próxima semana. Já deu aqui para aprender muita coisa. Apocalipse 14, verso 14. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Essa coroa que Jesus usa, nessa imagem aí mostra uma coroa convencional, uma coroa normal. Mas essa coroa aí, qual é a palavra grega aí dessa coroa? O nome original dessa coroa? Stéphanos. Era uma coroa que era chamada de louro, que era colocada sobre um vencedor. Toda vez que um vencedor vencia uma corrida, uma luta ali nos Jogos Olímpicos, a premiação era uma coroa de flores, uma coroa de folhas chamada de louro. E às vezes essa coroa vinha dourada. Então a palavra
se chamava uma corrida de Angola. Uma corrida de Angola. Isso. Então, Jesus ele usa uma coroa, que não é essa coroa aí, é uma coroa de ouro chamada Stephanos, uma coroa de vitória. E por que Jesus usa essa coroa? Para simbolizar, para mostrar que ele havia vencido, que ele venceu Satanás, que ele venceu o inimigo, e todos aqueles que venceram junto com ele, ele também vai recompensar com a coroa da vida. Amém? Apocalipse 3 mostra essa recompensa que todos nós devemos buscar. Ou melhor, capítulo 2, Apocalipse 2, verso 10. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais expostos à prova, e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Amém? Assim como Jesus está usando essa coroa, ele também vai colocar uma coroa na cabeça de cada salvo. Ele vai estar na recepção do céu, recebendo cada um de nós e premiando a cada um conforme as nossas obras. Ele vai nos cobrir com uma vestidura branca, uma roupa branca, que quer dizer, hoje essa roupa representa o nosso caráter, e lá essa roupa vai ser o traje dos salvos, um traje limpo, mostrando que a partir desse momento nós não vamos mais cair em pecado, não vamos ter mais a natureza pecaminosa e vamos viver eternamente diante de Deus santos. Então, gente, o céu vai ser um lugar onde as riquezas não vão ter fim. A cidade santa é construída sobre 12 fundamentos. As ruas vão ser de ouro, as mansões de pedras preciosas. Então não adianta a gente procurar riquezas e exaltação aqui, sendo que lá não vai ter ninguém pobre. Todos vão estar ricos por toda parte. Então, a nossa expectativa, a nossa esperança está no céu, nessa nova terra que Deus vai criar, onde tudo ali vai estar em abundância. Tudo, não vai ter nada faltando no céu. Porque acima de tudo nós vamos ter Jesus e é Ele que nos preenche. Ele nos preenche desde agora e vai nos preencher completamente no céu. Amém? Então que nós possamos tomar essa atitude hoje. Nós possamos dizer hoje que nós somos dele. E que se nós somos dele, Ele nos preenche completamente, não sentimos falta de nada para provar o nosso valor. Então vamos ficar de pé? Vamos reafirmar essa decisão? Obrigado a Deus. Ainda tem uma segunda parte dessa mensagem. Outra vez eu continuo, porque acho que domingo é isso. Comentar. Não tem na agenda, mas vocês conhecem a música. Essa música é um clipe que conta a história de duas moças. E de uma delas, dois caminhos a seguir, dois senhores a lutar. Qual dos dois irei servir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei um motivo
mesmo em forte provação, rejeitando pela fé o pecado e seu sabor. No caminho de Jesus estarei sempre seguro, e assim eu prossigo rumo ao céu. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento da vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atrai, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha. Sou de Jesus, mas em qualquer outro tempo, o momento é de escolher, sem temer, sem hesitar. Eu escolho Jesus, sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento da vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atrai, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha. Sou de Jesus, eu já fiz minha escolha. Sou de Jesus. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por essa mensagem que clareia tanto a nossa mente, que nos explica tantas coisas. Muito obrigado, Senhor, por nós sabermos que o nosso valor está guardado em Ti. O nosso valor não é comprado por joias, não é comprado por nada que a gente coloque em nosso corpo. O nosso valor foi comprado pelo sangue de Cristo. Nós somos, como diz outra música, a coisa mais linda que o Senhor tem, a tua obra-prima. Então, se nós fomos feitos para a tua glória, nós não devemos nos envergonhar e nem nos vender por nada desse mundo. Que nós possamos, Senhor, entender que o Senhor nos preenche, que o Senhor é nosso pastor, nada nos faltará e o Senhor não nos faltará. Então, Senhor, que essa mensagem fique no nosso coração. E outra vez nós vamos continuar, mas só com isso nós vimos hoje, nós já entendemos o quanto o Senhor é importante para nós e suficiente. Nós não sentimos falta de nada. Leva-nos para casa em paz, dá-nos uma boa semana, em nome de Jesus. Amém.